São 5h05 agora. Matheus Leite, em São Paulo, acompanhando a situação no Irã. Já são milhares de mortos e muito dessa violência a gente não consegue nem ter a noção exata, né, Matheus? Porque não tem internet no país. Boa tarde. É isso, Débora. Boa tarde a você e também aos ouvintes. E a informação mais atualizada que chega pra gente aqui agora é que o Irã marcou para amanhã a primeira execução de um manifestante. Informação de uma organização humanitária curdo-iraniana. O manifestante em questão é Irfan Soltani, de 26 anos, preso por ter ligação com protestos contra o regime dos ayatolás na cidade de Karaj. Ainda de acordo com a ONG, as autoridades informaram a família que a sentença de morte é definitiva e que Irfan não teve permissão para contar com advogado, por exemplo. A comunicação com o exterior, como você disse, está sendo parcialmente retomada, mas ainda está bem complicada essa chegada de informações, porque o governo cortou o sinal dos telefones e da internet em repressão aos protestos que têm dominado o país. Segundo uma fonte da agência de notícias Reuters, cerca de 2.000 pessoas já morreram durante os atos, um número que pode ser ainda maior, porque não há um balanço oficial. De acordo com o jornal The New York Times, os iranianos dizem que as forças governamentais começaram a abrir fogo de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados. Os primeiros relatos feitos à Associated Press apontam que a capital Teherã está com as ruas quase desertas e com forte presença policial. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos se disse horrorizado com o que chamou de repressão das forças de segurança iranianas aos protestos pacíficos. Até o momento, a agência Iran Human Rights disse que mais de 10.000 pessoas foram presas. O governo dos Estados Unidos também tem agido contra o governo do Ayatollah Ali Khamenei. O presidente Donald Trump afirmou que os manifestantes iranianos que protestam contra o regime teocrático de Teherã deveriam continuar ocupando as ruas de todo o país e os encorajou a tomar o controle das instituições governamentais e registrar os nomes de quem chamou de assassinos e abusadores ligados ao regime, afirmando que a ajuda está a caminho. Já a Embaixada do Brasil em Teherã mantém contato permanente com a comunidade brasileira no Irã, estimada em 85 pessoas pelo Itamaraty, e acompanha de perto os protestos no país, segundo relatos de interlocutores do governo Lula. Até o momento, não há registro de brasileiros atingidos ou afetados nas manifestações. Débora. Obrigada pelas informações, Matheus Leite, que está em São Paulo acompanhando a situação no Irã e volta a qualquer momento com atualizações. Agora, é uma preocupação mundial, né, Carol? Escalada de tensão no Irã. A Rússia divulgou um comunicado hoje condenando os Estados Unidos pelo que descreveu como interferência externa subversiva na política interna do Irã. O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que as ameaças dos Estados Unidos de novos ataques militares contra o país são categoricamente inaceitáveis e relembrou o ataque americano às instalações nucleares iranianas no ano passado. Pouco antes da divulgação do comunicado russo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que os iranianos sigam protestando e afirmou que a ajuda dos Estados Unidos está a caminho. Foi a primeira mensagem direta aos manifestantes feita pelo presidente norte-americano, que vem ameaçando intervir no país do Oriente Médio caso as repressões aos protestos sigam sendo feitas de forma violenta. Quem também se manifestou sobre esse assunto, outras lideranças, várias lideranças têm se manifestado, mas o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse hoje achar que o regime dos ayatolás que governam o Irã está em seus últimos dias e semanas. Ele diz que presume que agora o mundo esteja testemunhando os últimos dias do regime. Em visita à Índia, Merz disse ainda que a repressão violenta por parte das forças de segurança a manifestantes no país mostram a perda de confiança do regime dos ayatolás. A população agora está se levantando contra esse regime, foi o que disse o chanceler alemão. As manifestações no Irã evoluíram, queixas sobre a crise econômica do país para também pedidos de queda da chamada República Islâmica ou regime dos ayatolás, que governam o Irã desde 1979, sem contar as sanções econômicas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes também sobre essas sanções, que partem dos Estados Unidos, que ontem divulgou uma sobretaxa para os países que fizerem negociações com o Irã, e também da União Europeia.
Fica sempre a dúvida sobre o que o Trump está querendo dizer quando fala que a ajuda está a caminho, né, Débora? Nunca fica muito claro, mas a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse até que ataques aéreos seriam uma das muitas opções que o presidente americano tem sobre a mesa para uma possível ofensiva militar contra o Irã.